Justiça convocaram a imprensa na tarde desta quinta-feira para explicarem sobre o caso em que o prefeito Jesus Nascimento está sendo processado. Confira. Essa denúncia ela tem como início uma provocação que o Tribunal de Justiça nos fez ao Ministério Público com o encaminhamento de um procedimento administrativo no qual se apurou uma fraude documental no concurso de remoção para cartórios do Estado de Minas Gerais. Recebido esse documento pelo Ministério Público, iniciou-se uma investigação na qual se chegou à conclusão que foram diversas falsidades praticadas pelos denunciados. É importante a gente dizer que durante essa fase investigativa tudo ficou muito bem claro, houve um acréscimo daquelas provas que foram produzidas administrativamente pelo Tribunal de Justiça, que nos enviou estes autos em razão de possível práticas de crime. Naqueles autos, inicialmente, o candidato denunciado, hoje denunciado, foi excluído do concurso pela prática dessas falsidades. E agora, então, resta-nos apurar as responsabilidades criminais de todas aquelas pessoas envolvidas nessas falsidades. É muito importante que a gente ressalte também que não há uma pertinência da conduta do atual prefeito com o exercício atual da sua função. Ele praticou os crimes enquanto mantenedor da entidade educacional que é a FADIPA, Faculdade de Direito. Mas é claro que é possível, sim, na área civil, que haja algum reflexo dessa conduta criminal dele, alguma no que diz respeito à sua função. Agora, doutor Bruno Schiavo, sobre o descontentamento do segundo colocado que gerou toda essa situação, porque ele percebeu que tinha alguma coisa errada, foi averiguar e descobriu tudo essa mulha toda? Isso, através das apurações levadas a efeito no Tribunal de Justiça, durante o concurso há uma fase de apresentação de títulos, em que os candidatos apresentam títulos de professor, de graduações, de pós-graduações, e nesta fase os candidatos iniciaram uma investigação contra o denunciado envolvido nestas fraudes. E então um deles, inclusive, veio até Ipatinga, a FADIPA, ocasião em que pediu uma certidão se o primeiro colocado, hoje denunciado, se ele participava da FADIPA na condição de professor. E nessa ocasião ele obteve uma declaração de que não havia o exercício da atividade educacional por parte do denunciado. E posteriormente, é importante ressaltar, houveram diversas declarações novamente falsas, no sentido de que esta pessoa denunciada, ela não foi professor da graduação, mas foi professor da pós-graduação. Depois, um novo arremedo, no sentido de que ele era um mero auxiliar do coordenador da pós-graduação. Mas, como eu já disse, já houve a punição administrativa desse candidato e agora o que se busca, através da denúncia, é a responsabilização criminal por todas as falsidades praticadas. Em relação às outras pessoas que foram denunciadas? Bom, como eu já disse, nós temos o Jesus, atual prefeito, temos um candidato que era o beneficiário das falsidades e outras duas pessoas que trabalhavam na FADIPA. Então, essas outras duas pessoas, elas de alguma forma colaboraram para que essas falsidades fossem praticadas, daí porque também foram denunciados. Como bem destacado aqui pelo Dr. Schiavo, foi percebido lá no concurso de remoção, porque o denunciado titular de cartório de protesto lá de Manhuaçu, ele se candidatou a um concurso de remoção, concurso esse promovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ficou comprovado que foram utilizados documentos falsos. Com base nesses documentos falsos, o Tribunal de Justiça excluiu o candidato, proprietário titular desse cartório, excluiu do concurso. E excluindo do concurso, na sequência, encaminhou para o Ministério Público para a responsabilização criminal dos falsos ocorridos nessa seara.
Agora foi sugerida à justiça a prisão, né, dessa pessoa que acabou ficando em primeiro lugar aí no concurso, esse candidato. E as outras pessoas, o que vai acontecer agora? Na verdade, o que foi pedido judicialmente não foi a prisão preventiva, mas sim uma cautelar diversa de prisão, qual seja do afastamento de função pública dele. Porque se ele utiliza um concurso perante o Tribunal de Justiça, se valendo da qualidade de titular de cartório, ele comete um crime contra a fé pública, o Ministério Público entende que ele não está apto a exercer a sua função, que é justamente ligada à fé pública, que é ser titular de cartório. Então foi pedido na peça o afastamento cautelar dele, dessa função, e ao final que ele seja exonerado desse cargo. Doutor Matheus, qual a avaliação que o senhor faz? Esta situação desse cidadão, o que levou ele a desconfiar? Foi os valores em termos de cartório, até porque é um cartório de nota, me parece. O cartório que ele é titular, que ele pleiteou a remoção, é um cartório de protestos, né? E o cartório de quem ficasse em primeiro lugar nessa concurso de remoção, como ele estava ficando antes da descoberta dos falsos, era o cartório mais valioso, era o de Belo Horizonte, de registro de imóveis, cuja renda semestral ela supera os 10 milhões de reais. Mediante essa situação, agora ele pode reaver toda esta situação, de acordo com a Justiça? Reaver no que sentido? Ele reassumir a situação do cartório e tudo? Não, na verdade, nós pedimos a exclusão dele dos quadros do cartório, né? Isso foi pedido judicialmente. Primeiro, cautelarmente, né, já no início do processo criminal, e no final, para que ele perca o cargo de titular do cartório lá de Manhuaçu. Sim, mas eu falo no caso da vítima, que ficou em segundo lugar. Ah, não, no caso lá já ficou resolvido, porque como ele já foi excluído do certame, lá do concurso, a pessoa que ficou em segundo lugar já assumiu tranquilamente lá o exercício nesse cartório de Belo Horizonte. Então a máxima valeu, né? O sonho, o choro durou uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Isso, sempre a justiça vence, né? Agora, promotor, parece que foram diversos crimes, né? Porque foram emitidos vários documentos, um atrás do outro. Por que isso aconteceu? Bom, como bem destacado aqui anteriormente, foi feita uma declaração falsa no começo, né? Ideologicamente falsa, e à medida que a comissão de concurso do cartório, do Tribunal de Justiça, à medida que o desembargador ia perguntando sobre a condição de docente do titular de cartório lá de Manhuaçu, a cada vez que havia uma pergunta, havia a geração de um novo documento falso, tentando arremedar essa situação de professor de pós-graduação, o que valia para ele pontos na fase de título. Doutor Matheus, fica claro mais uma vez a importância do Ministério Público e este compromisso que ele tem com a sociedade e a credibilidade que a gente está tendo, aliás, a sociedade brasileira como um todo, diante de todo o cenário que está acontecendo no país. O Ministério Público tem sido um porto seguro para a sociedade. Olha, eu costumo dizer que a gente está vivendo uma quadra muito difícil, mas também uma quadra em que os feitos criminais, né, os crimes de colarinho branco, os crimes das pessoas que têm dinheiro, eles estão vindo à tona. E eles estão, graças à apuração firme do Ministério Público, a gente está conseguindo apurar e levar essas pessoas que nunca conheceram o sistema criminal e levar essas pessoas para o judiciário para que sejam processadas e, a pedido do Ministério Público, condenadas. Sinergia entre o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Executivo, Legislativo tem sido uma prova de que a união faz a força. Sim, isso é importantíssimo. Esse trabalho, principalmente na união do Ministério Público com as polícias, é fundamental, cada um com a sua expertise, cada um na sua área, mas essa sinergia é fundamental para o sucesso das demandas dos processos criminais ajuizados e acompanhados pelo Ministério Público até a última instância.